Me sinto agraciado, reverendo Jairo, obrigado, o senhor que é o titular desta comunidade, me ceder o privilégio de abrir os nossos encontros do mês de março, que a característica é a celebração, o agradecimento a Deus pelos 72 anos de existência da nossa comunidade, Saudar Giba, presbítero Gilberto, que aí está com sua querida esposa, também chegaram agora. E o texto que nós escolhemos, ele encontra-se no primeiro livro dos Reis, lá no capítulo 19. E nós vamos ler os 18 primeiros versículos deste capítulo. E eu vou me permitir, minha visão está complicada, ela está clara. Eu vou me permitir ler por aqui, porque as traduções são diferentes, ok? Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara à espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se até amanhã a esta hora eu não fizer a tua vida como a de um deles. Quando Elias, viu isto, levantou-se e, para escapar com vida, se mandou, foi embora. E chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele, porém, entrou pelo deserto, o caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitando-se debaixo do zimbro, dormiu. E eis que um anjo tocou e lhe disse: ei, levanta-te, come. E ele olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. O anjo do Senhor veio segunda vez, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque demasiado longa te será a viagem. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força desse alimento, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: que fazes aqui, Elias? Respondeu-lhe ele: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares e mataram todos os teus profetas à espada. E eu, somente eu, fiquei e buscam a minha vida para me atirarem. Ao que Deus lhe disse: vem cá fora e põe-te no monte perante o Senhor. E eis que o Senhor passou. E um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto, porém o Senhor também não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E ainda depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa e saindo pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e somente eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. Então o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, porque quando lá chegares, ungirás a Hazael para ser rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Ninsi, ungirás para ser rei sobre Israel, bem como a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Hazael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Todavia, deixarei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Amém. Até aí. Amém. É uma história intensa da vida de um homem, como também tem sido intensa a história de Bela Vista. Muitos acontecimentos, muita coisa positiva,
né, ocorreu-nos nestes 72 anos de existência. Começamos pequenininho aqui do lado, crescemos, caímos, voltamos a crescer, caímos, e aqui estamos nós. E em que momento nós estamos da nossa caminhada? Por isso, né, o tema, o título que poderíamos e podemos dar é: não desista da caminhada. E o texto que nós lemos, ele tem seu início lá no capítulo 17, quando Elias é convidado a ir até Acabe e lhe anunciar algo terrível que haveria de acontecer. E acontecer em decorrência de tudo aquilo que Acabe havia feito para com o povo de Deus. Acabe abandonou os caminhos do Senhor em todos os sentidos possíveis, casando-se até mesmo com Jezabel por um interesse político, que existia, de alianças militares que existiam naquele período. Só que acontece que Jezabel era adoradora de ídolos, porque pertencia a tribos estranhas que não serviam ao Senhor. E óbvio que, e aqui uma grande lição, para vocês mulheres, vocês têm uma influência brutal sobre a vida do homem. E tem mesmo. Eu que o diga, Isabel? Graças a Deus. Isabel tem sido aí na nossa caminhada um esteio realmente bastante importante. Ela não gosta que eu fale do nome dela, ela não gosta de receber elogio, mas a gente tem que simplesmente destacar. Então, nesse sentido, nós vamos encontrar aqui Elias indo diretamente até Acabe e anunciando aquilo que Deus havia falado. Não haverá chuva durante um longo período, nem mesmo sereno haverá. Deus estava dizendo para Acabe naquele momento que ele, Deus, através da boca do profeta, eu controlo a natureza, eu sei o que fazer, eu tenho em minhas mãos o controle de absolutamente tudo. E acontece que o tempo passou. E nós vamos encontrar agora Elias recebendo uma ordem direta do Senhor, lá no capítulo 18. Muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo, portanto 3 anos já que estavam ali em seca total: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. A ordem de Deus era específica. Você vai até Acabe, como você foi a Acabe 3 anos antes, e você vai anunciar agora algo extraordinário. Haverá chuva em abundância. O que ocorre? Quando Elias apresenta-se ou chega à terra, Acabe manda alguém encontrar Elias, ou alguém sabe da presença de Elias, e aí então algo extraordinário acontece. Acabe agora precisa receber a presença deste que, segundo o próprio Acabe, homem que havia servido a Deus com seus antepassados, que Elias era alguém complicado para Israel, porque trazia verdades para Israel. Porque trazia verdade para o povo. Elias era alguém muito especial na mão do Senhor, como esta igreja é. Como esta igreja tem sido na sua caminhada de 72 anos de existência. Acontece que Acabe não disse absolutamente nada do que Deus havia lhe ordenado. Quando então Acabe recebe ou tem a presença de Elias, Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu diante de Acabe até a entrada de Jezreel. Elias, então, neste sentido, começa a atuar. E nós, como igreja, podemos extrair lições preciosas neste momento.
Acabe, diante da palavra de Jezabel, e todos os senhores conhecem, e as senhoras conhecem essa história, Elias acaba fugindo, ficando receoso, desiste da caminhada de Deus. Por que nós escolhemos este texto? Porque nós escolhemos este momento para refletirmos sobre a caminhada da nossa igreja, porque também a nossa igreja, em alguns momentos, também agiu como Elias agiu. Deus, muitas vezes, manda-nos falar coisas diretamente e precisas. A igreja do Senhor tem que continuar a ser exclusivamente a boca de Deus sobre a nossa sociedade. E o que nós temos visto e ouvido, lamentavelmente, trazem ao nosso coração e à nossa mente algo profundo. A igreja está se modificando, não a nossa. E eu espero que no final destes 72 anos, no 73, no 74, até quando Deus assim o permitir, ainda que nós tenhamos que abrir mão de muita coisa, a única coisa que nós não podemos fazer é da objetividade da palavra de Deus anunciada. Muitas igrejas têm se desviado. Essa semana, inclusive, muitos dos senhores devem ter visto aí no Google da vida, né, que um pastor simplesmente no Rio de Janeiro orou, né, pelo carnaval, chamou ali do lado, né, um passista travestido e orou dizendo que não, o carnaval não é, né, do diabo. E, gente, eu ouvi algumas reportagens essa semana que trazem exatamente essa expectativa. E ouvi uma das líderes da Umbanda dizendo, né, que o Natal pertence... Não sei se você ouviu, se não viu, vai ver. Vai procurar lá na internet, né, sei lá se no YouTube. O Natal é para os cristãos. A Páscoa é para os judeus. O Ramadã é para os islâmicos. O Carnaval é para a Umbanda. Disse claramente isso. E temos então agora a figura de um pastor que entra aí e tenta trazer para si, amealhar para si, né, ouvintes que possam segui-lo e que compartilham dessa mesma ideia. As ideias estão presentes na nossa sociedade tentando contaminar, conforme a própria palavra de Deus nos diz, contaminar a igreja do Senhor. E certamente virá alguém que dirá, eu sou o Senhor. E muitos o seguirão conforme a palavra de Deus, assim o diz. Nesse sentido, embora Elias fosse um homem de Deus, um profeta, alguém que se dedicou durante muito tempo à missão específica que Deus lhe deu, diante de uma palavra ele cansou-se. Nós também, como igreja, podemos nos cansar. Nós, como cristãos, também podemos nos cansar e olharmos determinadas circunstâncias e entendermos e questionarmos aonde está a presença do Senhor. Elias frustrou-se. Elias, nesse sentido da leitura, sentiu dor na sua alma, sentiu a solidão, achou-se sozinho. Assim como Elias, diariamente nos deparamos com pessoas e podemos também nos reconhecermos nessa mesma condição, lidando constantemente com a angústia, com a ausência de força para lidar com as frustrações. Elias foi frustrado nesse momento aqui, ele acreditava em algo que não aconteceu, porque não soube interpretar a palavra de Deus de uma forma correta naquele momento. Por outro lado, está cada vez mais escassa disponibilidade para ouvirmos as verdades. As verdades incomodam. As verdades trazem para o nosso coração e para a nossa mente questionamentos que nos fazem refletir profundamente. Quando Elias chega diante de Acabe, Acabe lhe diz, o que você veio fazer aqui, ó perturbador de Israel? Nesse momento, o que aconteceu?
Elias esqueceu-se da palavra de Deus. Elias foi tomado de uma emoção extremamente forte diante daquela acusação. E então, esquecendo-se da palavra de Deus, começa a raciocinar por si mesmo. Acabe, chama os teus profetas aí, vamos fazer um desafio. Esqueceu-se da palavra de Deus e desafiou a circunstância, desafiou aquele momento. E aí então, o homem começa a entrar em ação. Graças ao misericordioso Deus, temos um pastor que não cai nessa cilada de achar que ele é que deve falar aquilo que está no seu coração. Graças a Deus, temos uma igreja que, apesar dos pesares, tem se mantido fiel, não tem caído na ladainha de anunciar coisas que são coisas humanas, porque as coisas humanas são passageiras, mas as coisas de Deus são eternas e são verdadeiras, elas nunca se transformarão. E aqui então, todos aqueles já viram certamente esse acontecimento, já leram, já viram em acampamento, né? Quando Acabe é desafiado juntamente com seus profetas, e então Elias faz chover do céu, depois de ter molhado, tá certo? A fogueira lá, aos deuses. E aí então Elias, mais do que qualquer outro, tomado de uma emoção extremamente forte, ordena que todos os 450 profetas de Baal fossem mortos, e ele mesmo, segundo a palavra de Deus, matou a todos. Na cabeça dele, ele estava cumprindo, dona Vera, aquilo que está lá em Deuteronômio, no capítulo 13, que todo aquele que falar ou induzir o povo de Deus ao erro, deveria, no Antigo Testamento, deveria ser morto. Mas que oportunidade Elias ali poderia ter? Que oportunidade Elias ali podia ter de anunciar o poder de Deus, de mostrar àqueles que ali estavam que tudo poderia ser diferente, mas ele opta sim por cumprir a lei, não está errado nesse sentido, mas não usou de misericórdia. Poderia ter usado aquele momento de uma forma extraordinária para anunciar a grandiosidade de Deus. Claramente podemos perceber um servo de Deus cansado, frustrado. Em primeiro lugar, frustrado com Deus. Elias se frustrou com Deus. Elias acreditava que aquele gesto em que ele dizima os profetas de Baal, aquele gesto em que o fogo cai do céu iria servir para que Acabe, para que Jezabel e para que toda Samaria pudesse se converter a Deus, e aí então de repente ele percebe que não foi isso que aconteceu, mas ao contrário, a verdade revelada da palavra de Deus trouxe a Acabe perseguição. Frustrou-se com Deus. Quantas pessoas estão frustradas com Deus também nos dias de hoje, porque algo não acontece segundo aquilo que elas imaginam, segundo aquilo que elas querem, segundo aquilo que elas desejam, colocando-se acima de tudo, até mesmo acima do projeto de Deus. Deus tem um projeto. Entre a seca e a chuva foram 3 anos. Quanto tempo, muitas vezes, Deus tem projeto. Deus deixou de, nesses 3 anos, deixou de agir? Não. Deus continuou agindo. O ser humano é que tem a capacidade de não saber esperar o agir de Deus. E nós estamos em uma sociedade onde o imediatismo, ele é algo recorrente em todas as circunstâncias. Peço hoje, quero que amanhã aconteça. Deus tem um projeto, e nós vamos aprender isso ainda que de uma forma rápida aqui. E também Elias frustrou-se consigo mesmo. Se deixou conduzir pelo sentimento humano. Deus o havia enviado a Acabe para anunciar que haveria chuva. Esse era o projeto de Deus. Anuncie que haverá chuva. Só isso. E quantas vezes, né, também as igrejas
estão anunciando muito além daquilo que é o projeto de Deus. Estão anunciando, estão realizando coisas que não estão verdadeiramente no projeto de Deus, e nós precisamos tomar cuidado. Como igreja que deseja, que quer continuar a caminhar debaixo desse cuidado. Elias, quando provocado, caiu na tentação do desafio. Matou os profetas de Baal. Quando cai em si uma sobrecarga de culpa, de angústia, de remorso domina e ele fica extenuado. Sabe por que nós cansamos? Sabe por que a igreja se cansa muitas vezes? Porque ela faz coisas que Deus não pediu que ela fizesse. Às vezes nós nos frustramos também porque realizamos e fazemos coisas que Deus não pediu que nós fizéssemos, e nos cansamos. Estou cansado demais. O que você fez? Fiz coisas além daquilo que eu podia. Elias aqui se extenua, matando ele mesmo. Quantas pessoas você conseguiria matar, Jairo, numa tarde? Quantas pessoas eu mataria numa tarde? Qual seria a minha força? Elias, 450, a espada, todos mortos. Deve cansar. Eu acho que cansa. Porque Deus não havia pedido isso. Quando nós não ouvimos a voz de Deus e fazemos coisas que nós acreditamos ser as verdades ou ser a verdadeira, nós nos cansamos. Pedimos coisas, tá certo? E nos cansamos porque não somos atendidos, porque objetivamos coisas que não estão no projeto de Deus. Por isso, aquilo que o reverendo Jairo trouxe na escola dominical e que você está perdendo aí, né? Às vezes a gente coloca ídolos, né, dentro de nós. E o primeiro ídolo que muitas vezes nós colocamos somos nós mesmos, né? Como o reverendo Jairo falou. Somos nós mesmos, acreditamos que nós temos a força, né? Nós temos o poder, eu sou. Nos colocamos diante de Deus de uma maneira errada. Portanto, é fundamental termos sempre como igreja, termos sempre como indivíduos cristãos, o que te fez começar a caminhada. O que te fez começar a caminhada? Elias foi chamado por Deus com um propósito, e ele se esqueceu. O que te fez começar a caminhada ao lado do Senhor? Ou você ainda não começou a caminhar ao lado do Senhor? Se não começou a caminhar, é tempo de começar a caminhar. Não podemos perder, como igreja, como conselho, como pastores, como filhos de Deus, o chamado do Senhor começou. E ele continua da mesma forma? Continua intenso como antes? Portanto, também é fundamental identificar os motivos pelos quais você está pensando em desistir. Tem igreja fechando por aí, porque foram abertas segundo o propósito humano. Que ninguém me ouça aqui, mas está cheio de igreja aí hoje conduzida pelo PCC, lavagem de dinheiro. Acreditem nisso. Lá nas bandas onde a gente dá aula, está lá. Né? Igrejas sendo utilizadas. Igrejas que não fazem o propósito e a vontade de Deus, também abrem e fecham com a mesma intensidade. Identificar os motivos pelos quais você está pensando em desistir. Será que tem valido a pena eu estar na igreja? Ou será que não é melhor eu ir para outra igreja, porque lá parece que tem coisas mais agradáveis aos olhos, tem festa, tem música, só se canta, né? Dança, lá é uma barulheira, e lá eu posso fazer o quê? Com os diabos que existem dentro de mim, eu faço a catarse, né? Conforme a psicologia trabalha. Eu troco, eu grito, eu xingo, eu bato o pé, eu esperneio, e saio dali aliviado. Mas no dia seguinte, o mesmo problema, a mesma dificuldade, a mesma crise, o mesmo cansaço. Não podemos, acima de tudo, deixarmos de acreditar que nós servimos a Deus, que nós
realmente temos um propósito com Deus. E, acima de tudo, traçar um plano. Qual é o teu plano para os próximos anos com relação a essa igreja? Quais são os teus planos com relação aos próximos anos, com relação à tua vida espiritual? Você tem um projeto espiritual para você? Ou você é aqueles que realmente estão aí e se deixando tocar, né? Ou pela vida, deixa a vida me levar que as coisas vão acontecendo. É fundamental você ter um projeto espiritual. Qual é o teu projeto? Qual é o projeto da igreja? A igreja tem projetos. Você sabe quais são? Nesse sentido, queridos, vejamos as atitudes de Elias diante dessa ameaça e que nós possamos entender que a igreja do Senhor Jesus Cristo será, sim, ameaçada. A igreja que permanecer fiel, sim, será ameaçada. A igreja que permanecer realmente ligada unicamente à palavra de Deus, essa irá ser perseguida. Aqui no Brasil também. Acreditem nisso. Está começando. Tá certo? Quais foram as atitudes de Elias diante da ameaça? Preocupação com a vida física. Deus não havia prometido para Elias que cuidaria dele? Deus não tem prometido que está cuidando da sua vida do início, quando você acorda, até o final, quando você dorme? Deus está cuidando, inclusive do teu sono. Mas a palavra de Elias aqui nos traz um questionamento e nos preocupa e deve nos preocupar. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Primeira coisa, você duvidar de Deus. Quando você faz coisas e elas não acontecem, coisas humanas, você começa a duvidar da existência de Deus. Eu pedi e não aconteceu. Aonde está Deus? Eu pedi que meu pai não morresse. Onde está Deus? Eu pedi que meu filho não padecesse. Onde está meu Deus? E Elias, então, nessa angústia, foge. A outra coisa que ele vai fazer é abandonar o seu moço. Alguém que poderia ser útil na caminhada com Elias, ele deixa de lado. Não abandone aquele que caminha com você. Esse é um sentimento muito especial para as nossas igrejas. Não abandonar aqueles que conosco estão ou estavam. Aonde estão? Será que também como Elias nós não abandonamos os nossos moços? Deixamos as nossas moças? Deixamos os nossos casais para trás? É fundamental refletirmos nisso. Porque agora Elias resolve caminhar sozinho. E todas as vezes que nós caminharmos sozinhos, caminharmos somente com a nossa presença, sentiremos desânimo. Um ao outro ajudou. Nós precisamos da companhia do outro. Nós precisamos do estímulo do outro. Nós precisamos do olhar do outro. Nós precisamos do abraço do outro. Portanto, igreja, nunca caia na tentação de abandonar os seus. Portanto, abandonou também a comunhão, deixou o seu moço, e também, acima de tudo, agora o pior, o desinteresse pela vida. Não vale mais a pena. Não vale mais a pena caminhar, não vale mais a pena viver. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, veio, se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: basta, Senhor, toma agora. Quantas pessoas estão fazendo esta oração? Porque estão cansados da vida. E o papel da igreja é de levar estímulo, é de levar esperança, e o nosso papel também nesta sociedade é de levarmos esperança àqueles que estão cansados, àqueles que estão frustrados. Depois de ter sido alimentado, já estamos encerrando aqui, senão né, o tempo voa demais. Elias entra na caverna e Deus chama Elias, e todos vocês sabem. E no final aqui, quando Elias sente a presença de Deus, quando Elias é reconfortado por Deus, e é isso que Deus está fazendo com a nossa igreja, com as nossas pessoas, tirando-nos da caverna,
Igreja, o que você faz escondida? Família, o que você faz escondida? Meu filho, o que você faz escondido nesta caverna? Saia para fora, aqui não é o teu lugar, Elias. Aqui não é o teu lugar, igreja. E Deus então reconforta Elias de uma tal maneira que ele se renova, porque Deus dá a ele uma missão de derrotado, porque abandonou a Deus. Agora, um homem que novamente tem uma missão. É assim para cada um de nós. Todas as vezes que nós tentarmos desistir de Deus, você que se declara filho de Deus, acredite nisso, Deus não te abandonará. Deus estará contigo, se verdadeiramente você for filho do Senhor, chamado para uma obra, designado para uma missão. E aqui então, Elias, você tem um compromisso. Você vai ungir Hazael como o novo rei da Síria. Você vai ungir Jeú como rei de Israel. E vai ungir o jovem Eliseu como seu sucessor. Interessante isso. De um homem frustrado, angustiado, sem perspectiva, Deus chama Elias agora e diz assim: eu estou te chamando agora por uma missão, Elias. Você está restaurado. Deus está restaurando vidas nesses dias de hoje. E quer realmente fazer algo extraordinário. Você vai ungir. Elias, você vai ungir. Gente, presta atenção. Não é qualquer unção. Elias, você vai ungir Hazael, rei da Síria, inimigo do próprio Deus, mostrando de uma maneira clara para Elias e mostrando de uma maneira clara para cada um de nós, é Deus quem coloca e é também Deus quem tira as autoridades que Ele desejar. E Ele tem esse poder, e é o único que tem esse poder. E é o único que pode realizar e realiza quando for da sua vontade, quando for do seu interesse para a glória do seu nome. Elias, então, cumpre. O final dessa história é que Acabe, que Jezabel foram derrotados, porque Deus determinou. Não foi Elias quem determinou a derrota de Acabe e de Jezabel, foi Deus. E Deus usou os instrumentos necessários, usou inclusive a Síria, que agora teria um rei ungido pelo profeta do Senhor. Olha que extraordinário. Haja como igreja, haja como família, haja como cristão verdadeiro, né, seguindo única e especificamente a vontade de Deus. Se Deus mandou você fazer, faça. Se Deus não mandou você fazer, não faça. Porque você poderá estar entrando num período de crise se você fizer aquilo que não está no propósito de Deus. E Deus nos diz que nós temos que fazer uma única coisa, encerrando. O que nós temos que fazer? Qual é o nosso papel como igreja? Qual é o nosso papel como cristãos nesse meio maluco que a gente vive? Anunciar a esperança em Cristo Jesus. É só isso. Sem nenhuma outra coisa, sem nenhum outro esforço, sem carregar um peso em demasia, porque você pode se esgotar. Anuncie Cristo Jesus onde você estiver. Esse é o papel da igreja. Fora disso, não há papel nenhum outro. Que Deus nos estimule na caminhada destes 72 anos, e que possamos voltar aqui nos 73 anos, né, reverendo Jairo, o senhor estar aqui, né, e ver a igreja repleta, mas repleta de homens e mulheres verdadeiramente cristãos, que têm compromisso com a palavra. Não tem compromisso com Jairo, não tem compromisso com a igreja, mas tem compromisso com a palavra de Deus, de anunciar o reino de Deus. Que Deus nos estimule, e que se nós estivermos aí nas nossas cavernas, saiamos para fora, e vejamos a ação de Deus através da tua, da minha, da nossa vida. Amém. Deus nos abençoe.